E aí? Conseguiu responder certo aí? Teve alguém que já tinha pisado na terra prometida? Canaã já era uma terra conhecida para alguns desse povo, que é o povo de Deus? Sim, querido. Teve gente que já havia pisado na terra prometida. Abre aí Gênesis capítulo de número 47 para que a gente possa verificar isso. Então, capítulo 47, versículo de número 1 diz assim: Então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã. Olha para você ver, eles já estiveram diante da promessa de Deus, mas por causa de um momento aqui, estavam dentro da terra prometida aqui, por um período, mas saem por causa das más notícias, por causa dos dias difíceis. Aqui já havia tido, então, eles já tinham passado, Deus já tinha permitido que eles estivessem em Canaã. Amém? Vamos continuar então e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo com esse povo culturalmente. Falamos então como que esse povo foi parar no Egito. Foram parar por causa de um momento de caos, por um momento de dificuldade sobre a terra, um momento de fome, escassez. Então o povo migra para o Egito e a princípio ali bem recebido por Faraó, pelo nome de José, por causa de José, eles são bem recebidos, são dados a eles lugares para eles poderem pastorear o seu gado, que era a sua profissão, e ali eles permanecem enquanto início da nação que vai herdar a terra prometida, que vai ser aí o povo de Deus. O início do agrupamento, Nós sabemos que nos patriarcas, no histórico de outros personagens para trás, nós vemos Deus já trabalhando para gerar uma nação. Até mesmo quando Deus dá a promessa a Moisés, a Josué de herdar a terra, a Isaac, nós vamos ver, a Abraão, nós vamos ver Deus mencionando que o intuito dele era que de um se tornasse um povo. Então Deus é o Deus da pluralidade, é o Deus da nação, é o Deus do povo aqui que nós intitulamos o povo da promessa. Ok? Então chegamos à conclusão, geograficamente foram para esse lugar porque precisaram fugir da fome e Deus preparou um lugar ali de segurança para aquele momento específico deles. Mas vamos lá, nós bem sabemos que esse povo era escravo, por isso eles precisaram ser libertos da terra prometida, certo? Do Egito para a terra prometida, para a terra de liberdade, livres. Eles eram escravos, mas como assim? Como foi que chegaram a se tornar escravos? Porque nós entendemos agora que eles foram para lá por uma questão de fome, onde José está como um governador, e ali o faraó vai e acolhe toda a família de José com honras e dá a eles provisão para que eles pudessem passar esse momento de fome, tá? Então são 430 anos e de repente esse povo sai de um povo que está sendo bem assistido, bem acompanhado, um povo de família, entre aspas, porque são os parentes do governador do Egito. Depois de Faraó, José é o homem mais forte dentro do Egito, nesse contexto. Mas como que esse povo sai e se torna escravo? Vamos entender os ocorridos aqui históricos, para que a gente possa construir e também falar futuramente de identidade, que é onde eu quero chegar. Então esse povo agora começa a crescer, vão para lá com seus filhos, os filhos começam a crescer, são 400 anos, 400 anos acontecem nascimentos e mortes, gerações nascem e morrem nisso. Nesses 400 anos o povo começa então a crescer. O povo de DNA, de genética hebreia, judeu, começa a crescer, começa ali a se disseminar por todo o Egito e começa a fortalecer. Mas são 400 anos. Passado o tempo, Jacó morre, José morre, os netos, os filhos, os bisnetos vão povoando toda a terra. E saem então das circunstâncias de bem-sucedidos para se tornarem escravos. Como que eles se tornam escravos
na terra do Egito. Vamos lá, abre aí comigo para que a gente possa entender. Êxodo é o segundo livro, Gênesis é o primeiro, Gênesis é o livro da criação, o histórico inicial de muitas coisas, do povo de Deus, e do relacionamento de Deus, da criação de Deus e do relacionamento de Deus com a sua criação. O Êxodo é o livro da saída, né? Veridiana passou por esse livro aí na Páscoa, né? Para falar um pouquinho sobre Páscoa. Então, Êxodo capítulo de número 1, versículos a partir do número 8, nós vamos de 8 a 11 ler para entender como que esse povo se torna escravo. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eis, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligirem, com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Olha para você ver então. Os faraós, ou o faraó, não sei mensurar isso, quantos levantam-se nesse tempo da entrada de José, da entrada depois do seu pai e de seus irmãos para dentro do Egito, a morte deles, né? Alguns mensuram aqui, já ouvi falar sobre 300 anos entre quando José morre, quando José morre, a esse momento que nós estamos lendo, onde esse novo faraó começa a pensar sobre o povo de Israel. Alguns mensuram isso um período de 300 anos. Tá? São dados históricos aí, e não necessariamente que tenham referência bíblica aqui, mas históricos aí, teologicamente falando. Então, nesse contexto, nesses anos que estão sendo percorridos aqui, vamos supor, da entrada, todo o processo, os 430 anos, morre-se aquele que conhecia. José vai sendo esquecido, porque José é um homem bem reconhecido no Egito, no seu contexto ali, no seu tempo, por ser um homem que liderou sabiamente e não permitiu que o Egito passasse fome. Mas a fama de José vai se esvaindo aí com o tempo, novos reis são levantados, um novo rei é levantado, e esse novo rei olha para o povo de Israel e fala assim: esse povo é maior do que nós, esse povo é um povo numeroso, se esse povo resolve se revoltar, brigar, resolve vir para frente, eles vão tomar o Egito e vão ser mais fortes do que nós, vão se unir aos inimigos e vão tomar aquilo que é nosso. E o que ele faz? Ele então agora começa a tratar o povo que antes foi bem recebido pelo nome de José como escravo. Começa a imputar sobre eles trabalho, né, violência, e começam a tratá-los e escravizá-los. Então, dessa forma, o povo que foi bem recebido para ser livrado da fome, Deus usa disso, mas o contexto e a realidade que eles vão se envolvendo fazem eles se tornarem escravos, e ali Faraó os escraviza, os imputa, e dali em diante é sofrimento por 430 anos.